Seja muito bem-vindo ao canal Até a Farda. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Hoje iremos dar continuidade com a matéria de Direito Constitucional, em específico o assunto da nacionalidade, a diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Eu dividi este assunto em três partes para facilitar ainda mais o seu aprendizado. Então vamos passo a passo que você irá aprender. Antes de tudo, gostaria de informá-lo que eu já tenho uma aula completa sobre o artigo mais cobrado da Constituição, o artigo 5º. Eu vou deixar aqui no card para você assistir, caso você ainda não tenha assistido. Além disso, convido você a se inscrever e a curtir este vídeo, porque me ajuda muito a continuar produzindo para este canal. Sem mais delongas, vamos dar início ao assunto brasileiro nato e naturalizado. Primeiro ponto é entender que você já sabe o que é isso. Você já sabe que você, por exemplo, é brasileiro. O que você não sabe é as regras que a Constituição determina para estabelecer o que é o brasileiro nato e naturalizado. Então, hoje, na parte 1, você irá aprender todas as regras em relação a brasileiro nato. Mas antes, eu gostaria de relembrá-lo um pouco da história do Brasil. O Brasil foi um país descoberto por Portugal em 1500. Então, você concorda comigo que já havia outros países? Sim. Nesse sentido, sob esse ponto de vista, sim. Por isso que o Brasil adotou em regra o critério territorial, ou seja, nasceu no Brasil, é brasileiro. Então não há discussão, por exemplo, se você e sua mulher brasileira tiveram um filho, qual é a nacionalidade dele? Brasileiro. Simples assim. Eu quero que você adote esse pensamento, porque irá facilitar a interpretação dos requisitos para ser brasileiro nato. Em regra, o Brasil adotou o critério territorial. Isso não vai cair em sua prova, tá? É só para você entender. Já que era um país novo, precisávamos de uma nação. Precisávamos formar esse povo. E por isso, quem estivesse aqui, nascendo aqui, seria brasileiro nato, correto? Sem mais delongas, agora você já está preparado para começar a entender o que é que a Constituição nos traz em relação ao brasileiro nato. A Constituição traz três formas diferentes de brasileiro nato. Uma, nascido no Brasil, e duas, eu vou pular aqui só para você observar, nascido no estrangeiro, tá bom? Vamos começar com a nascida no Brasil. Primeiro eu vou ler e depois, claro, eu vou te explicar. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, como eu falei a você, nascido no Brasil, em regra, vai ser brasileiro. Então, se você e sua amada tem um filho, ó, que coisa linda, tem um filho aqui no Brasil, em regra, ele será brasileiro. Esse saiu muito feio, vou até apagar. Em regra, será isso. Entretanto, existe aqui a exceção, que é o gringo, por assim dizer, né? O estrangeiro que estiver no Brasil, se ele tiver um filho, será brasileiro nato. Quando, Ramon? Quando ele não estiver em missão de seu país. Ramon, não entendi, poderia explicar? Claro. Supõe aqui, vamos trazer dois nomes práticos, né? Paulo e Ana estejam no Brasil, ambos espanhóis, estão passando férias aqui. Eles tiveram um filho no Brasil. Paulo e Ana, ambos são da Espanha, são espanhóis, estão no Brasil. Estão passando férias, ou seja, estão à missão de seu país, estão a serviço de seu país? Não. Tiveram um filho no Brasil. Será brasileiro naturalizado ou brasileiro nato? Você tende a pensar em naturalizado, porque eles são de fora, por assim dizer. Mas não é. Será o caso de brasileiro nato. Nascido no Brasil de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país. Pronto. Não é difícil. Só é aparentemente muito nome, mas não é difícil. Em regra, nasceu no Brasil, é brasileiro. Agora você está conhecendo os critérios para ser brasileiro nato. O primeiro deles é de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país. Se nasceu no Brasil e os pais são estrangeiros, se não estiver a serviço de seu país, será brasileiro nato. E eu acabei de dar um exemplo prático. Dois espanhóis passando férias no Brasil, tiveram filho aqui no Brasil, passando férias. Estão a serviço do país? Não, será brasileiro nato. E aí agora, antes de passar para o próximo, preste muita atenção. Eu vou trazer uma pegadinha que caiu, salvo engano, para a prova de delegado. Dificilmente irá cair em sua prova, mas também não há problema algum em você entender, porque não é nada muito aprofundado. Observe o bom português. Aqui tem escrito, ó, de seu país. Amor, isso faz diferença muita. Eu vou usar o mesmo exemplo para que você entenda. Suponha que Paulo e Ana, a serviço da Espanha,
Recapitulando. Suponha que Paulo e Ana, espanhóis, tá? A serviço da Argentina, eu vou até escrever. A serviço da Argentina, tá? Ambos estão a serviço da Argentina no Brasil e estejam no Brasil. Paulo e Ana, a serviço da Argentina, né? Paulo e Ana, espanhóis, eu vou colocar aqui entre parênteses, espanhóis. Paulo e Ana, ambos da Espanha, estão no Brasil a serviço da Argentina. E aí, aqui no Brasil, eles tiveram um filho. Eu vou até mudar a cor. E aqui no Brasil, eles tiveram um menino. A pergunta é: esse menino será espanhol ou brasileiro nato? Se você respondeu brasileiro nato, você acertou. Nato. Ramon, mas ele não está a serviço do país? Sim, ele está a serviço da Argentina. Eu deixei isso muito claro. Ele é espanhol, está a serviço da Argentina. É outro país, não é do seu país. Eu vou até colocar o marca-texto, do seu país de origem aqui. Eu quero que você entenda isso. Não é do seu país, então por isso ele será brasileiro nato. Entendido? Recapitulando, a Constituição traz 3 hipóteses de brasileiro nato. A primeira, nascida no Brasil. As duas últimas, nascida no estrangeiro. Estamos começando com a nascida no Brasil. Nasceu no Brasil de pais estrangeiros. Se não estiver a serviço do seu país, será brasileiro nato. Ponto final. A pegadinha que a banca pode fazer é colocar o casal a serviço de outro país que não deles e te perguntar. E aí você vai responder brasileiro nato, porque tem que ser a serviço do próprio país. Difícil? Não. Então, o primeiro caso nós já entendemos. Vamos agora ao segundo caso. Como eu falei, o segundo caso será nascido no estrangeiro. Vou colocar até o marca-texto aqui para dar destaque. O segundo e o terceiro caso será nascido no estrangeiro. Eu vou ler e em seguida eu vou explicar a vocês. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Ponto. Então é muito parecido com a primeira regra. Só é o contrário, por assim dizer. Então suponha aqui, vou dar um exemplo para você entender. Você aqui, ó, que desenho perfeito, cheio de detalhes, mas sua amada, você e sua amada estão a serviço do Brasil, passando férias não, né? Trabalhando na Espanha. Se vocês tiverem um filho lá, será brasileiro nato ou espanhol? Será brasileiro nato. Você acabou de ver aqui, nascido no estrangeiro, pai ou mãe brasileira, se estiver a serviço, é brasileiro nato. Então, poderia ser esse exemplo, como também poderia só você sendo brasileiro, tá? E outra mulher da Espanha, só que você está a serviço do Brasil. Se você tiver um filho com ela, ele será brasileiro nato, porque basta que o pai ou a mãe seja brasileira. Aqui tem uma observação que é aprofundamento, tá? Mas eu vou colocar apenas a título de curiosidade. Quando o legislador escreveu brasileiro, ó, brasileiro ou brasileira, deixa eu escrever assim, ó. Deixa eu ser mais óbvio. Quando o legislador escreveu brasileira ou brasileiro, tá? Eu vou fazer assim, ó. Não precisa ser nato. Uma observação muito importante, porque podem fazer pegadinha com isso. Ele não fez distinção entre brasileiro nato ou naturalizado, tá? Deixa eu escrever melhor que a letra tá. Pronto. Não precisa ser nato, ou seja, pode ser naturalizado. Então, eu vou voltar ao mesmo exemplo. Suponha que você, só que você é um brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado esteja a serviço do Brasil, passando férias na Espanha. Você encontrou uma mulher de lá e teve um filho. Esse filho será brasileiro nato. Por mais que você seja brasileiro naturalizado, porque tem escrito aqui, nascido no estrangeiro, pai ou mãe brasileiro, ou seja, nato ou naturalizado, desde que esteja a serviço. Então você está a serviço. Se você é brasileiro naturalizado, teve um filho, será brasileiro nato, certo? Amor parece um pouco difícil, mas não é. Só tem detalhes. Eu vou gravar uma aula de questões e você vai perceber como cai muito literalidade. Então eu quero só que você entenda. Eu vou recapitular para ficar cada vez mais fácil. Brasileiro nato, a Constituição traz 3 casos. Quase que não sai. Brasileiro nato, 3 casos. Um caso que é nascido no Brasil.
certo? Você sabe que o Brasil adota em regra o critério territorial. Então, se você é brasileiro e tem filho aqui, óbvio que é brasileiro nato. Agora, um caso que a Constituição traz é nascido no Brasil de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do próprio país. Ponto final. Você já entendeu. Os dois outros casos é nascido no estrangeiro. O primeiro eu acabei de apresentar. Nasceu no estrangeiro, mas o pai ou a mãe é brasileiro, seja nato ou naturalizado, e está em missão pelo Brasil. Ponto final, brasileiro nato. E o último caso, também nascido no estrangeiro, pai ou mãe também, pai brasileiro ou mãe brasileira, seja nato ou naturalizado. E aqui eles não estão a serviço da República, mas eles vão ter duas opções. Desde que, opção 1, sejam registrados em repartição brasileira competente, ou opção 2, venham a residir na República e optem em qualquer tempo depois da maioridade pela nacionalidade brasileira. Ramon poderia explicar melhor? Sim. Vamos lá. Mesmo exemplo, né? Você foi sozinho passar férias na Espanha, passar férias. E aí você encontrou a primeira dama lá e se apaixonou. E aí vocês tiveram um filho. Você está passando férias. Ou seja, você não se encaixaria nesse outro caso que é a serviço da República. A pergunta é, você passando férias, esse menino vai ser brasileiro nato? Sim, com duas opções. Ou você registra em repartição brasileira competente, que vai fazer o registro lá, ou esse menino, a partir de 18 anos, se ele vier residir no Brasil, ele pode optar pela naturalidade. E aí ele será brasileiro nato. Ponto final. Parece difícil, mas não é. E aqui eu trouxe um resumo didático. 3 casos para ser brasileiro nato de acordo com a Constituição. Um caso nascido no Brasil, 2 casos nascidos no estrangeiro. Primeiro caso, nasceu no Brasil, pai ou mãe estrangeira, desde que não estejam à missão do próprio país, tá? Do país de origem deles. O segundo caso é nascido fora, ou seja, nasceu no estrangeiro, e é muito parecido com o primeiro. O pai ou a mãe tem que ser brasileiro, seja nato ou naturalizado, e aqui agora tem de estar a serviço do Brasil, brasileiro nato. E o último, nasceu no estrangeiro, não está a serviço do Brasil, mas você tem duas opções, né? Desde que o pai ou a mãe seja brasileiro, nato ou naturalizado. Ou você irá registrar em repartição brasileira competente lá, e aí vai ser brasileiro nato, ou o menino residindo ou a menina residindo no país, após a maioridade, vai poder optar e será brasileiro ou brasileira nato. Espero que você tenha entendido. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal. E eu irei agora gravar o segundo vídeo com a parte 2 para trazer os casos de brasileiro naturalizado. Até lá.